Boa noite. A cada ano, o Carnaval de Vitória se destaca mais. Com uma história de altos e baixos, acompanhando as condições econômicas e culturais, finalmente ele vai tomando suas formas. A volta da competição a partir de 2002 fez com que as escolas de samba se empenhassem para fazer bonito na avenida. Mídia conversa hoje sobre Carnaval. Com a gente, o artista plástico e carnavalesco da Pega no Samba, Emílio Assetti. Boa noite, Emílio. Boa noite. Emílio, qual a importância do Carnaval para a cultura? Olha, eu acho que ele é importante a partir do momento que ele ressalta aspectos, né, da história, do folclore, que ele também busca, né, acontecimentos atuais. Então ele é uma forma de resgatar diversas vezes, né, um pouco da história da comunidade ou do estado em si, ou até a nível mundial, né, dependendo do tema que for abordado. Então, olhando por esse lado, é muito importante, né? É um registro histórico até. E como você analisa o crescimento do Carnaval em Vitória? Vejo como um aspecto muito importante e muito viável até, porque é uma forma, né, de expressão que tem muito a ver com o Brasil, né? O Carnaval está no Brasil todo, é adorado por todos. No Rio de Janeiro, por exemplo, lógico, onde ele é mais forte, onde ele nasceu realmente, ele já é uma indústria, né? Ele já gera emprego, já faz parte, né, do cotidiano das pessoas anualmente, durante o ano todo, não como em Vitória, apenas próximo ao Carnaval. Então ele é realmente parte integrante, né, da vida de diversas pessoas. Certo, inclusive cada vez mais pessoas de fora da comunidade, principalmente jovens, estão participando do Carnaval. Como você vê isso? A partir do momento que ele começa a ser valorizado, que ele começa a ser evidenciado pela mídia, né, ele vai ganhando então mais interesse das pessoas. Se você tomar, por exemplo, o Vital, né, que é um evento que traz pessoas do Brasil todo para o Espírito Santo, você tem o seguinte, né, que a juventude participa em massa do Vital. E agora, né, ela está se voltando também para o Carnaval Capixaba, que acontece uma semana antes e tal. E eu acredito, esse é o meu ponto de vista, né, eu acredito inclusive que se você fazer uma comparação com o Vital, se você for analisar a temática que é abordada no Vital, né, com relação às músicas e tal, e com relação a questões que vão de encontro à cultura, né, o Vital ele deixa a desejar, porque as próprias músicas têm um conteúdo muitas vezes voltado para o erótico, para o sensual e tal, e ele fica meio desprovido aí de conteúdo realmente. O Carnaval não, ele já traz isso porque ele revela aspectos culturais. Então ele tem muito mais conteúdo, né? E é legal que as pessoas se interessem, porque ali então elas vão passar até a conhecer coisas que até então elas não teriam acesso, né? Certo. Você falou que o fato de ser uma semana antes ajudou. E a mudança para o Sambão do Povo também trouxe benefícios? Sim, o aspecto de ser uma semana antes é muito bom, porque eu acredito, eu não tenho conhecimento se existe um carnaval uma semana antes em alguma parte do Brasil. Então ele pode se transformar, né, em uma abertura para o próprio carnaval. Então vamos supor que isso aí se transforme no próprio Vital, que traz muitas pessoas. Pode ser. Se o carnaval do Espírito Santo começar a ganhar corpo, a se profissionalizar, né, a oferecer realmente um material de qualidade, com certeza, né, nós teremos um retorno grande com relação a turismo, com relação a dinheiro que vem, né, que ele traz isso para o Estado e tal. E a mudança para o Sambão do Povo é muito legal porque aquilo ali foi construído exatamente com essa finalidade e ficou alguns anos sem ter esse uso, ficou lá largado, né? Então agora ele está realmente servindo para que ele foi destinado e ele funciona perfeitamente, o local é muito bom, apesar de ter ali a proximidade com bairros de baixa renda, que deveria ser um empecilho, né, com relação à segurança e tal, isso não acontece, é totalmente seguro, então as pessoas já estão comentando isso e a cada ano vai aumentando o público, né, que frequenta esse espaço. E o que você acha que falta para o Carnaval de Vitória ter o mesmo reconhecimento do carioca e do paulista? Falta muita coisa, né? Falta
falta muitos anos aí, falta muito dinheiro, falta muita tecnologia não, né? Falta muito conhecimento, muito profissionalismo, olha, falta tudo praticamente. Porque, como eu falei anteriormente, o Carnaval do Rio de São Paulo já é uma indústria, né? Então ele funciona o ano todo, ele gera emprego, né? Ele, quando termina o Carnaval lá, ele já começa um enredo do outro ano. Então, eu acredito que para chegar ao nível de Rio-São Paulo, vai demorar muito tempo. Aliás, se você analisar, vamos supor, daqui a 10 anos nós podemos chegar no patamar que eles estão hoje. Só que daqui a 10 anos eles estarão em outro patamar. Então, essa distância aí, ela vai existir por um longo tempo. Não dá para comparar, por exemplo, São Paulo se aproximou rapidamente do Rio. Eu acredito até que se equiparou, do meu modo de ver. Mas São Paulo é um estado rico, né? Então, São Paulo, ele tem essa capacidade de chegar próximo ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele tem a coisa é um pouco, vamos dizer, né, meio romântico, né? Porque lá que surgiu, tem o berço do samba e tal. Mas para nós chegarmos ao nível de um Rio de São Paulo, falta muita coisa. Sei. E quais são as maiores dificuldades em se trabalhar em uma escola de samba aqui em Vitória? Com certeza é a falta do profissionalismo, do profissional do carnaval, né? Então aqui as escolas estão engatinhando nesse sentido. Várias escolas não têm um espaço, não tem um barracão para se trabalhar. Você não tem, como eu falei, né? Você não tem o profissional do samba, como existe no Rio, o cara que trabalha o ano inteiro, que é contratado. Aqui o carnaval começa a ser construído muitas vezes por algumas escolas, né? A minha, por exemplo, né? Começou a ser construído faltando 2 meses para o carnaval. Então, quer dizer, é uma escola que, apesar de ter passado por uma mudança de presidente, de diretoria, você não tinha uma tesoura, não tinha nada. Então, como é que você constrói um carnaval a partir do nada? Né? É muito difícil, você depende de recursos, depende de espaço. Né? A participação da comunidade é importante nesse sentido, porque ela vem voluntariamente ajudar, mas as dificuldades são imensas, são imensas. E qual é a participação da Prefeitura no Carnaval de Vitória? A Prefeitura, ela que veio fazer o Carnaval ressurgir aqui no estado, né? Foi fundamental, e ela dá uma ajuda de custos, né? De R$40 mil para cada escola do município de Vitória, sendo que 2 mil vão para a Liga. Só que não se constrói um carnaval com R$38 mil. Isso aí é uma brincadeira, né? O carnaval, por exemplo, da campeã desse ano foi estimado em torno de R$250 mil. Então, de onde é que veio esses outros recursos? O carnaval da minha escola nós gastamos em torno de R$100 mil, um pouco mais talvez. Então, olha a diferença. Se você pegar a Boa Vista, que é de Campo Grande, eles não têm ajuda nenhuma. Então, como é que uma escola gasta 250 mil, a outra vai gastar 10 mil? Né? Como é que você dá para competir? Acredito que, por mais original que seja essa escola, né, fica muito difícil, né, você competir dessa forma. As escolas da Serra, por exemplo, né, a tradição serrana, eles não têm realmente recurso, eles têm muito pouco recurso. Então, eu acredito, inclusive, que desse ano para os próximos anos aí, o primeiro lugar do desfile da escola de samba vai ficar trocando de mão entre 2 ou 3 escolas. Né? Daqui a talvez uns 10 anos aí a coisa possa se equiparar um pouco mais com a profissionalização do carnaval e das pessoas que trabalham em torno dele. Aí sim, nós temos uma competição de igual para igual, mas por enquanto... Certo, Emílio. E você falou que só as escolas de Vitória têm apoio da Prefeitura. Como que as outras escolas fazem para poder ir para a Avenida? Olha, eu posso dizer o seguinte, a Boa Vista, por exemplo, que o rapaz lá, o carnavalesco Marcos é conhecido meu, ele, faltando uma semana, ele recebeu uma ajuda lá de uns R$10 mil da Prefeitura, uma coisa assim, mas se você visse o desfile da Boa Vista, entendeu? É uma coisa lamentável, assim, é muito triste até, você vê, falta realmente recurso, né? Os carros deles eram transparentes, né? As placas, que são placas de alto relevo que você usa, né? Dentro de todos os materiais que existem, né? As placas vinham inteiras, assim, é uma diferença muito grande, tá? As escolas grandes já estão trazendo profissionais do Rio, como a campeã desse ano, que trouxe o carnavalesco do Rio de Janeiro, né? Para construir a escola. Não só trouxe o carnavalesco, né? Porque junto com ele veio também, o que é uma pena, inclusive, vieram alegorias de escolas do ano anterior no Rio de Janeiro. Então, eles trazem alegorias prontas do Rio para cá e utilizam. Fica fácil competir dessa forma, ganhar, né, dessa forma. O que é uma pena, porque se você traz pronto, o profissional daqui, ele não passa pelo processo de aprendizado.
ele não vai usar a sua desenvolver aquilo ali, criatividade. entendeu? Ele não vai aprender como se faz. Então, é terrível você trazer tudo pronto de lá, né? Mas agora, isso não é permitido, só que é permitido. Não é permitido entre aspas. Mas se você pega lá, por exemplo, um cavalo, né, uns cavalos e tal, lindos, aí você traz do Rio para cá e você pinta ele de outra cor, você põe um chifre nele, entendeu? Você tira o rabo, então mudou, já não é o do Rio, é outro. Então isso aí deveria ser mais observado, inclusive pela Liga, né, pela Liga das Escolas, de maneira a não permitir esse tipo de coisa. Mas isso acontece e acontece muito, né? Nós, por exemplo, da Pega, eu fui ao Rio buscar as placas, que são, como eu falei, né? As placas são o seguinte, eu quero um peixe, né? Eu quero um peixe e tridimensional. Então, existe uma máquina que trabalha com calor, onde você faz uma escultura em barro, você coloca ela ali, abaixa e põe uma placa de acetato por cima. Aí o calor vai derreter o acetato e vai moldar ele nessa escultura. Então, quando você tira, você tem o peixe ali em alto relevo. Isso é uma placa, da cor que você quiser e tal. Então, nós buscamos isso no Rio. Só que, veja bem, é diferente, porque eu fui lá, porque lá existe a pessoa que fabrica, aqui não tem. Mas as placas são fabricadas de acordo com a fantasia que eu criei, né? Isso é legal, não tem problema nenhum você buscar essa tecnologia lá. Agora, você pegar coisas prontas, aí é outra história. Então você acha que devia investir mais nos profissionais e nos recursos daqui do estado? Com certeza, com certeza. Para isso é necessário que exista uma profissionalização maior, e inclusive incentivo também por parte do poder público, né? No Rio agora está sendo construída a cidade do samba, né? Então é uma cidade, na verdade é um espaço imenso, onde você indo lá você vai encontrar tudo para carnaval. Quer dizer, olha o nível de profissionalização deles, né? Eles estão realmente em outro patamar. O Mídia vai para o intervalo e a gente já volta. Os homens amam a guerra, por isso se armam festivos em couro e cores para o dúbio esporte da morte. Amam e não disfarçam. Foi assim na Crimeia e Troia, na Eritreia e Angola, na Mongólia e Argélia, no Saara e agora. Os homens amam a guerra, portanto, não há perigo de paz. Os homens amam a guerra, profana ou santa, tanto faz. A guerra não é um entreato, é parte do espetáculo e não é tragédia apenas. É comédia, real ou popular, é algo melhor que circo. Por isso, em cima da carniça não há urubus, chacais, abutres e hienas, além das garças de alumínio serenas, num eletrônico balé. Terrível é teu discurso, poeta. Escuto alguém falar. Terrível foi elaborar. Agora me sinto livre, a morte e a guerra já não podem me alarmar. Como Édipo perplexo decifreia em minhas vísceras antes que a dúbia esfinge pudesse me devorar. Acabará a espécie humana sobre a terra? Não, hão de sobrar um novo Adão e Eva a refazer amor, e dois irmãos, Caim e Abel, a reinventar a guerra.
Dia Hoje conversa sobre carnaval. Com a gente, o artista plástico e carnavalesco da Pega no Samba, Emílio Assetti. Emílio, você falou que a prefeitura dá verba para algumas escolas. E quais são as outras fontes? A escola pode captar recursos da iniciativa privada, né? E nisso aí também as escolas têm que aprender muito, né? Porque isso não acontece de uma forma geral. As grandes escolas já conseguem captar esses recursos, mas as pequenas ainda estão engatinhando. É claro que quanto mais credibilidade o Carnaval de Vitória tiver, mais fácil vai ser captar esses recursos, mas ainda não é uma realidade para a grande maioria das escolas. Certo. E quantas pessoas participam da produção de uma escola, de um desfile? É muita gente, tá? A escola ela tem o presidente, vice-presidente, diretoria, o conselho, a comissão de carnaval, o carnavalesco, que são as pessoas que participam diretamente da idealização, né, da escola. E tem também o trabalho de barracão, o trabalho de alegoria pesada, que são os carros alegóricos, são a montagem de fantasias, né? Você tem os ensaios. Então, realmente é um universo enorme, né? Sendo que você pode dividir, você tem o pessoal da harmonia, né? O pessoal da bateria, né? Os coordenadores. E a comissão de carnaval se encarrega, no caso, da concepção, da escolha do enredo, né? Da montagem da escola, e o carnavalesco se encarrega da concepção da imagem, né? Imagética, no caso, que seria a desenhar todas as fantasias, os carros alegóricos, a porta-bandeira, comissão de frente, né? Então é muita coisa e muita gente trabalhando. Esse, inclusive, é um dos grandes empecilhos para as escolas aqui, pela falta de profissionalismo, pelo fato de você não ter um projeto específico, de maneira que eles consigam coordenar esse pessoal todo. E pelo fato de ser muito amador, você muitas vezes trabalha com pessoas voluntárias. Isso é um problema, porque o voluntário, ele não tem, você não pode cobrar demais dele, exatamente, não tem aquele vínculo, né? Já o cara que recebe, o profissional que recebe, não, você pode chegar e falar, meu amigo, né, como é que é isso aqui? Você pode cobrar dele. Então, quando eu falo que precisa profissionalizar, é nesse sentido, das pessoas ganharem pelo que eles fazem, para que eles tenham, sejam reconhecidos até pelo trabalho deles e tenham uma responsabilidade maior, né, em fazer. A maioria das pessoas que participam é da comunidade? São da comunidade. Certo. E quantas pessoas desfilam? Olha, isso aí depende, né? Mas, por exemplo, a minha escola, ela saiu com mais ou menos umas 1.800 pessoas, divididas em 15 alas, cada ala tem 80 pessoas, aí você soma isso, a comissão de frente, os destaques dos carros alegóricos, a bateria, que tem 200 pessoas, né? Então, dentro desse universo todo aí, deu 1.800 pessoas. Agora, por exemplo, a escola de Cutuquara, que foi a campeã, se não me engano, ela saiu com quase 3.000 pessoas. Existe um número mínimo ou máximo obrigatório, assim como no Rio de Janeiro? Olha, eu não posso te afirmar isso, tá? Não tenho certeza. Mas eu acredito que não, porque a escola, se ela quiser entrar com 5.000, ela entra. Agora, se ela vai conseguir atravessar os 5.000 em 1 hora, que é o tempo que ela tem que atravessar a avenida, aí é outra história. Então não adianta você entrar com 5.000, porque você não vai dar tempo de atravessar esse pessoal todo. Não adianta você crescer a escola demais, senão vai passar todo mundo correndo, né? E não é por aí. Aí você perde o quê? Perde na harmonia, no conjunto, né? Porque isso tudo é avaliado pela comissão julgadora. Certo. E quais são os materiais utilizados nas alegorias e fantasias? Isso é bem legal, porque são os materiais mais diversos, né? Você tem, no Rio de Janeiro, lojas especializadas nesses materiais, e você, na construção das fantasias, por exemplo, elas levam ferragem, elas têm ferro, estruturas de ferro para sustentar, porque muitas vezes ela vai lá para cima, né? Aqueles peitorais enormes e tal. As placas, né? Que eu já tinha citado anteriormente. Você tem os acabamentos, que é galão, coisas que brilham, né? Esse universo de armarinho aí, essa coisa toda, purpurina, etc. Tecidos, os mais diversos tecidos, plásticos. Inclusive, existe um pouco, um pouco efêmero o carnaval nesse sentido dos materiais, porque muita coisa ali é descartada logo em seguida, né? Você atravessa a avenida, inclusive se cair uma chuva, tem certos materiais que somem por ali mesmo, né? Você vê a pluma, né? Muita coisa sintética, muita coisa, por exemplo, pena de pássaros, etc. Muita coisa sintética e tal. Se cair uma chuva, aquilo ali some no meio da avenida. Muito papel. Então você tem que pensar muito nisso, né? Você vai construir, né, as fantasias e os carros. Os carros,
são uma coisa extraordinária, né? É um chassi de caminhão imenso, que você faz uma estrutura, né? Você leva lá um serralheiro, né? Ele faz uma estrutura de ferro, uma coisa muito forte para sustentar o peso, que o carro é pesadíssimo. E então ele por dentro, você vê aquele carro enorme, dentro ele é totalmente oco, né? E você não pode pisar em qualquer parte. Aqueles destaques que vão em cima do carro, tem um pedacinho para ele pisar ali. Se ele sair dali, ele vaza lá embaixo, né? Então, e esses carros, dependendo do nível de recursos, né, da escola, você pode cobrir com tecido, um tecido caríssimo, ou você pode cobrir com TNT, que é um tecido muito barato, né? E que normalmente é o que é mais utilizado realmente para as escolas daqui de Vitória, né? E por cima disso tudo aí vai pintura, vai acabamento, vai placa, vai galão, vai uma infinidade de materiais, né? Na minha escola, por exemplo, os carros foram praticamente pintados mesmo, né? Inclusive fui eu que pintei, né? Eu trabalho com pintura há muitos anos, com grafite e tal, e eu fiquei encarregado dessa parte aí de pintar os carros. Quase morri lá despencando em cima de carro, mas foi uma experiência assim fantástica. E é uma pena que, como eu falei, né, começou muito próximo. Pra você ter uma ideia, eu não tenho vergonha de falar isso. Os carros começaram a ser construídos faltando um mês para o carnaval. Então, assim, a nossa escola, a ideia era ganhar na originalidade, né? Os carros estavam muito criativos, muito legais, o enredo tinha tudo a ver, né, na construção desses carros. Eles ficaram muito bonitos, né? Mas se você for comparar com a escola campeã, mais rica, os carros dele é luxo, né, de cima e embaixo. Na coisa da originalidade aí fica até meio de lado, porque é riqueza mesmo. Eles falam que o carnaval é luxo, né? Eu não concordo muito com isso, não. Acho que o carnaval não é só luxo, não. É originalidade também, boas ideias, né? Então, você falou que você ajudou a pintar, isso tudo pela sua formação em artes plásticas. Exatamente. Mas para ser carnavalesco, você acha que tem que ter uma formação específica? Não, para ser artista plástico você não precisa ter formação específica, não é verdade? Certo. Mas é claro que se eu no meu caso, eu tendo a formação no curso de artes plásticas, eu tenho muito mais possibilidade de trabalhar em áreas diferenciadas, em conhecer materiais e tal, isso ajuda muito. Inclusive eu trouxe para trabalhar na escola comigo algumas pessoas das artes plásticas. Então eu trouxe um rapaz para trabalhar com estrutura em arame, ele faz qualquer coisa em arame. Eu trouxe um outro para trabalhar só com espuma, né, para revestir essas estruturas com espuma. Eu trouxe um para me auxiliar na pintura, né, eu trouxe outro para auxiliar na pintura das placas. Então eu trouxe uma equipe aí, umas pessoas para mim, né, eu era voluntário, por ser do bairro, meu trabalho é voluntário, com o maior prazer e tal, mas desde que eu pudesse trazer esses profissionais para me auxiliar, né, todos da área de artes plásticas. Certo. E como é feita a escolha do samba enredo? Isso aí é o seguinte, a escola ela abre, em determinada época do ano, ela abre espaço para que as pessoas apresentem propostas de enredo. Você pode apresentar qualquer enredo, você pode apresentar enredo se você quiser, né? Se quiser, fique à vontade. Tá, vou pensar. Mas aí, então qualquer pessoa pode apresentar um enredo. E a comissão de carnaval, ela é incumbida da escolha desse enredo, certo? Então a comissão era, né, eu mais 5 pessoas. Nós, analisando ali e tal, um e outro, aquela coisa toda, escolhemos, optamos por um enredo. A partir daí, nós pesquisamos um pouco mais essa história, damos um pouco mais de corpo, né, a esse enredo e montamos a escola. Montamos de que forma? Vamos definir quais serão as alas, né, o nome da ala, o que cada ala vai abordar. Né? A partir do samba enredo, vocês montam as fantasias, as alas. Exato, os carros. E vocês dão o tema ou não? O tema é do samba enredo. O exemplo, o tema que foi apresentado para a minha escola era a lenda da fonte da Capixaba, que é uma fonte que tem no centro de Vitória. Analisando aquilo ali, o objetivo da pessoa que apresentou era que nós falássemos da lenda, né? E nós analisando chegamos à seguinte conclusão, que seria interessante falar da lenda, mas não apenas da lenda, falar do centro de Vitória e da história do centro de Vitória, porque a fonte se encontra lá no centro. Então nós modificamos um pouco esse enredo, né? E a partir dele construímos então toda a escola, né? E foram quantas propostas de enredo? Olha, se não me engano foram umas 12 propostas de enredo. Tá. Optamos por essas. Emílio, como você avalia o carnaval da Pega no Samba, que é a sua escola, e o da Campeã? Existe uma diferença muito grande, né? A Pega no Samba, ela mudou de presidência, como eu comentei no início, não tinha uma tesoura sequer, então ela vem de um processo aí de construção. Agora, ela, por exemplo, ela não tinha nem os carros alegóricos, o chassi.
teve que adquirir tudo, por isso que demorou um pouco, porque os recursos, por incrível que pareça, o carnaval é em fevereiro, né? A verba da prefeitura sai um mês antes, menos de um mês antes às vezes, então isso aí dificulta demais. Já tem que ir trabalhando sem pagar. E você não pode comprar materiais antes do janeiro, por exemplo, que eles não aceitam a nota fiscal, é uma coisa estúpida, a palavra correta é essa, né? Mas, qual foi a pergunta? Eu me perdi aqui. Como você avalia a sua sim, escola claro, e a Unidos? Então, a Pega no Samba, ela veio, né, ajudada pela presidente, que é a Neuzinha, que é uma vereadora e tal. Ela investiu na escola, né, dinheiro dela e tal. E a escola veio com muita dificuldade construindo o seu carnaval. E, apesar de tudo, se a escola tivesse saído com tudo que foi construído, né, se ela tivesse seguido, tivesse condições de construir o carnaval dentro da proposta da comissão e dos desenhos que foram feitos, e se tivesse saído inteira, porque teve alas que não saíram, que não deu tempo de fazer, teve alas que foram misturadas, fantasias que foram modificadas, saiu o carro sem terminar, o último carro não deu tempo de terminar, isso é falta de planejamento, né? E então a Pega, por exemplo, ela tem essas dificuldades todas, até por falta de recursos e de profissionais, mais profissionais para trabalhar. A Jucutuquara já é uma escola que já tem uma organização muito melhor, muito mais desenvolvida do que a Pega. Então, ela tem mais facilidade, né? Ela trouxe um carnavalesco do Rio, por exemplo, então ela tem dinheiro para investir. Só a bilheteria da Jucutuquara, né, quadruplicou o dinheiro que eles tinham para investir no carnaval. Então, é lógico que o dinheiro ajuda, sem dúvida alguma. Agora, a profissionalização deles é muito boa, a escola deles saiu linda, saiu perfeita, né? As alas saíram inteiras, os carros estavam lindíssimos, né? Então eles estão realmente de parabéns e mereceram ganhar o carnaval, porque foi a melhor escola. Ok. E quais são os planos para 2005? Agora, o pessoal está muito animado, porque a Pega no Samba, por exemplo, já tem agora um espaço, que é o Barracão, ela ganhou um terreno imenso, né, da prefeitura, que já era um terreno que existia no bairro, que estava sendo pretendido pela comunidade realmente há muito tempo e foi agora, então, conseguido para Pega no Samba. Isso já é um avanço, porque o ano passado os ensaios eram feitos na rua, então agora podemos fazer dentro do terreno, podemos cobrar, inclusive, a entrada, né, e podemos construir o barracão. Nesse ano nós não tínhamos barracão ainda, foi feito tudo na casa de uma pessoa, tudo junto ali, quer dizer, as alas, por exemplo, isso aí nós aprendemos esse ano, elas não podem ser construídas todas juntas. Elas têm que ser construídas em locais diferenciados, para que você consiga coordenar e que não misture tudo, não pode trabalhar só com voluntário, você tem que ter uma equipe paga, né? Na verdade, essa equipe é que vai coordenar o voluntário para trabalhar, né? O voluntário não pode ser a equipe, né? Então, a diretoria, a comissão de carnaval tem que se preocupar com os quesitos, que seriam a comissão de frente, porta-bandeira, mestre-sala, os carros alegóricos e a bateria. E as alas vão ser, então, subdivididas, né, e cada ala tem um diretor, por exemplo. Isso foi feito pela Jucutuquara, daí o sucesso que eles alcançaram, né? Uma boa sorte para vocês, Emílio. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. O Mídia fica por aqui, uma boa noite e até o próximo programa.